primeiro? Tá saindo dinheiro já, né? Bom, as ações da... Pessoal, vamos pensar aqui. As execuções da PLR, conforme determinado pela Justiça, foram realizadas individualmente. Mas aí a gente fez por cidade, conforme foi determinado pela Justiça, por lotação dos trabalhadores. Então, os trabalhadores estão sendo feitas as execuções conforme as suas cidades de lotação, tá? Aí vai cada Justiça do Trabalho de cada cidade, é mais rápida, menos rápida, aí é uma questão do trabalho de cada cidade. Mas todos foram feitos distribuição na mesma época, né, no final do ano, entre dezembro e janeiro, foram todos distribuídos. Tem 1.300 de qualquer coisa, trabalhadores substituídos. E o pessoal de... Foi que pagou esses dias? Araras, Pirassununga. Leme já teve também, Araras também, vai receber. Não, né? Aí, assim, as cidades que são mais rápidas, porque o judiciário de lá é mais rápido, Pirassununga foi de flash, o juiz lá super eficiente. O que aconteceu também? O Correio percebeu o seguinte: entrou-se com 1.300 execuções, no que foi entrando no final do ano, perto do recesso, a pancada que o Correio recebeu, de repente ele falou assim, opa, são 1.300. Então teve lugares que o Correio não contestou, ele aceitou o cálculo e o processo seguiu mais rápido. Quando ele percebeu o tamanho da pancada, ele começou a esbarnear para tudo que é lado. Então tem lugar que o Correio está inclusive indo para a segunda instância, alegando que tem uma diferença de R$5 no cálculo, não aceito, sabe? Quando eles perceberam que a pancada era grande. Então, por conta disso é que faz essas diferenças, de um receber primeiro, outro receber depois, mas está tudo já bem encaminhado e acredito que até o final do ano aí a gente vai pagar, eu acho que a maioria, pelo andamento das coisas que estão acontecendo aí, a gente deve estar pagando a maioria. A diferença, lembrando, pessoal, a diferença que foi concedida na sentença foi o seguinte: na época era uma diferença da PLR em 2013, que ela era de R$626, e os sindicatos que não assinaram o acordo coletivo na época receberam menos, receberam 200 e pouco. Então a diferença de 400 e poucos reais, né? E aí nós temos aí valores que estão variando, estão sendo homologados numa faixa de 700, 800, 900, varia sempre porque tem dias trabalhados do trabalhador que está sendo beneficiado, então isso é calculado, e também porque eu entrei com cálculo, com juros mais altos, correção monetária mais alta, eu pego tudo que é mais favorável para o trabalhador, medi tudo lá em cima. Tem lugares em que isso passou, que o juiz aceitou, tem lugar que o Correio não recorreu, como de início, eles acharam que era meia dúzia e deixaram para lá. Isso é sorte, foi o pessoal que entrou e deu sorte. E tem lugares que o juiz não está aceitando. Então as diferenças que vão acontecer, entre uns que vão receber 700 e outros vão receber 900, é por conta disso, tá? Que existe um índice de juro, de correção, que é praticado pelo STF, que é praticado pela Justiça, mas que eu, falei, vamos pedir mais, vamos jogar mais, vamos ver se passa, e em alguns lugares passou, tá? Só uma pergunta só, doutor. Diga, Dentro. Não é o mesmo juiz que julgou todas as sentenças? A ação principal que julgou o direito em si, o 626 é a mesma juíza, aqui da nona vara do trabalho de Campinas. Então nós entramos com uma ação coletiva e ela definiu, não, realmente, sindicato, vocês têm razão, era para ter sido pago 626 para todo mundo, tá? Aí a gente pega o direito. Desse direito, a juíza da nona vara falou assim, opa, eu não vou dar conta de fazer 1.300 execuções. Vão pulverizar esse negócio. Vocês peguem a sentença e vão pulverizando por lotação dos trabalhadores. Então é isso que tem. Americana, o pessoal está lá, Santa Bárbara, o pessoal está lá, Leme, o pessoal está lá. Se é o mesmo sindicato com a mesma ação, por que são divididos por cidade, doutor? Para pulverizar, porque a Campinas não dá conta de fazer todos os cálculos. Para o judiciário, isso facilita, para vocês facilita, tanto é que Pirassununga já recebeu. Se nós ficassemos todos em Campinas, né? Negão, se a gente deixa tudo no lugar, por exemplo, está tudo lá em São José dos Campos, 5.000 cálculos, está emperrado lá e o cara, assim, não vai andar. Então, quando você pulveriza, por exemplo, ainda mais, vou dar um exemplo aqui do motoqueiro. Motoqueiro, quantos motoqueiros tem em Santa Bárbara? Tem 3, 4, eu vou estar só com 3. Então, assim, isso é mais rápido para pagamento, entendeu? Para o judiciário, que também tem falta de funcionário, assim como o Correio tem, né? A estrutura lá também é deficitária.
Então, quando a gente Uma categoria pulveriza as envelhecida. execuções, envelhecida também, não tem concurso público faz tempo. Então, quando a gente pulveriza as execuções, o trabalho sai mais rápido. Porque, por exemplo, eu tenho em Indaiatuba, então são 70 processos, vão ser 70 guias a serem feitas. Né? São 70 pessoas a fazer cálculo. Isso dá trabalho. Tem 3 ou 4 trabalhadores lá que vão fazer 70. Se eu jogasse 1.300 aqui nos 3 ou 4 funcionários da 9ª Vara de Campinas, imagina que eles fazem os 1.300. Entendeu? Motociclista, a doutora já falou? Mas a gente está agora... O Bernardo já não, né? O Bernardo é um motociclista. A gente está... Vamos montar já o material para começar a recolher a documentação, para começar as execuções do retroativo, tá? A gente tem tido reuniões constantes, né, BI? Temos feito reuniões constantes na assessoria de execução aqui de Campinas. Também para uma informação para vocês, recentemente houve uma alteração de estrutura do judiciário. Então aqui em Campinas eles criaram assessorias próprias para execuções, para cálculos e execuções. Eles estão estruturando esse trabalho. Diante disso, aí também a coisa atrasa, né? Eles dizem, um pouquinho de paciência, sindicato, só mais um pouquinho de paciência. E eu já estou lá em churição da mulher toda semana lá, que eu falo, não tenho mais paciência. Mas então nós vamos começar a recolher a documentação. Acredito que para a semana que vem a gente já solte o material para pedir que documentos vocês vão ter que mandar para a gente fazer a execução do retroativo, tá? Mas de praxe já comecem a separar ficha cadastral, ficha financeira de 2012, 2014, Hernandes? É o dobro de 14. 14, olha, não sabe de cor. De 14 para cá, né, até 2022 que teve a incorporação lá do percentual duplicado, já comecem a separar isso daí, porque a gente vai lançar esse material provavelmente na semana que vem para começar a recolher o material. A execução, gente, nós inclusive estamos batalhando, trabalhando para que seja feita da mesma forma da PLR, porque o sistema é mais eficiente, para ser feito assim por cidades, tá? Eu estou batalhando muito com a assessora de cálculo aqui de Campinas, para que a execução seja feita dessa forma que nós entendemos que foi mais eficiente. Tanto é que entramos no final do ano e o Pirassununga já recebeu, né? Então estamos batalhando para isso, tá? Pronto, doutor. Doutora, peraí. Doutora, o INSS, o processo do INSS, o pessoal reclama muito dos cálculos de férias, não sabe como está, né? O cálculo de férias é que está dando diferença. Tem um pessoal que saiu agora, Miriam, que deu diferença de 1.250 da diferença do ano passado para esse. Eu pedi para a Irene para pegar esse documento e trazer para você, para a gente fazer esse cálculo e ir lá e aí você explicar por que está dando essa diferença, se está correto ou não. Mas para isso a gente precisa dos documentos de quem está saindo de férias, tá? Aí a Miriam, já conversei inclusive com a Luciana, nós vamos pedir uma reunião lá e aí a gente vai explicar na lousa, com a Miriam, fazendo pedagógica mesmo, se está certo ou se está errado. Beleza, Miriam? Isso, excelente. Do INSS, deixa eu só passar para o Montanha, do INSS. O INSS agora eu estive conversando com o meu escritório lá do Rio Grande do Sul, né, que faz o trabalho lá, que pegou essa ação, que não é contra os Correios, ela é uma ação contra a União, né? Então, por isso, é esse escritório que toma conta dessa ação, mas vistoriado por nós aqui. E agora a coisa parece que está caminhando e está caminhando bem. Foram também novamente redistribuídos, houve um problema lá, porque o juiz pediu a rebimboca da parafuseta lá, precisou se redistribuir as execuções, mas estão todas redistribuídas, está tudo caminhando certinho e a gente está bem esperançoso também que a coisa vai estourar logo. Então, está agora no Fazenda, está com prazo para se manifestar sobre os cálculos, mas se a gente seguir o que está acontecendo no lugar do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, que é o único que está antes do nosso aí, a União concordou com os cálculos. Então, se eles seguirem no nossa toada aí também concordando, a gente acredita que para o ano que vem a gente deve ter começando os pagamentos já também. O Roberto tem uma pergunta ali, depois eu preciso voltar a outra votação que eu não fiz. Pessoal, não sai, a gente tem uma votação importante. Já faz algum tempo que eu escuto sobre a ADC, que é o da moto, né? Isso, o adicional acumulado de periculosidade e o ADC. Isso. Por que isso só se fala para quem é motociclista? Por que não é estendido aos motorizados motoristas? Porque existe uma lei federal específica para os entregadores de moto, Roberto. Essa lei, a lei da Dilma, a lei dos motoboys,
né? Ela é de 2014, e ela deu o direito de adicional de periculosidade para os entregadores que se utilizam de moto. E por que Aí, não- por conta disso, Mas a não gente existe- falou, não, a gente quer os 2 adicionais. Mas não existe nada para quem é motorizado? Não. É, Essa é uma lei específica para o motociclista. Ele tem adicional de periculosidade por conta do tipo de atividade que ele exerce. Aí nós dizemos que são adicionais que têm natureza jurídica distinta. Pessoal, vamos lá. Conseguimos fazer isso até o STF. Foi agora, o nosso processo já tinha transitado em julgado, já tinha encerrado, já estava ok. Mas a discussão a nível nacional, agora foi batido o martelo essa semana. O próprio STF falou que os 2 adicionais devem ser acumulados. É, Leão, para a gente fechar, vamos lá. Doutor, é só uma pergunta que falou em interpretação do ADC do motoqueiro. Nós vamos lançar um Vai ser material o bem mesmo certinho. pendrive ou vai ser... Nós vamos Vamos soltar lançar o material certinho, porque daí tem documento de procuração. Vamos lá, aqui, vamos lá. Pessoal, já vai finalizar, vamos lá. Lembra que aquele dia que você foi em São João, tinha pedido para você falar em relação aos 30% da moto, se a gente tinha direito à aposentadoria, diminuição? Lembra que eu tinha perguntado? pra Você perguntou, O doutor está aqui, vai, doutor. Lembra? Sim, pode A perguntar. questão de redução Não, é de tempo isso, para isso, aposentadoria. isso que eu tinha Não, por perguntado. enquanto isso ainda não tem definição nesse sentido. de Você já redução pode de ter tempo moto, de mas aposentadoria. nem a lei nativa? É, no caso da lei da Dilma. Também não. Pessoal, vamos lá, rapidinho aqui. Pessoal, vamos lá.